eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar perdendo, aprendi a subir descendo. Doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Eu aprendi a ganhar perdendo, aprendi a subir descendo. Doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Estou aqui nessa quarta-feira para ministrar uma palavra ao nosso coração, ao seu, ao meu, ao nosso coração. E eu creio, mais uma vez, que Deus vai falar poderosamente conosco, porque o Senhor, Ele é fiel, Ele é bom, Ele é tremendo, e a misericórdia dEle dura para sempre, e Ele te ama, e Ele cuida de você, e Ele se preocupa contigo, e por isso sempre tem algo da parte de Deus para as nossas vidas. E hoje não vai ser diferente. Vamos orar, né? Enquanto
você está aí, ore comigo, junte a minha fé com a sua fé nesse momento, para que nós possamos, né, chamar a atenção desse Deus poderoso para a nossa vida nessa noite. Pai, Senhor, em nome de Jesus nós estamos aqui, mais uma vez nós somos gratos, meu Senhor, por essa oportunidade, por essa porta aberta, Senhor, pela TV Shalom, Pai, por tudo que o Senhor tem permitido, meu Pai, acontecer aqui. Obrigada, Jesus, por mais esse programa. Senhor, abençoa cada lar, cada casa que está aí, Senhor, do outro lado, ouvindo, meu Senhor, essa mensagem, que essas vidas sejam edificadas, transformadas, fortalecidas, que o Senhor faça o que te apraz nesse lar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, todas as barreiras venha jogar por terra nessa noite e prevaleça o teu querer e a tua vontade mais uma vez, e no nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Que legal, que bênção, né? É muito bom estar aqui, é uma alegria muito grande trazer uma mensagem. Eu gosto muito de falar do amor de Deus. E nessa noite a palavra que o Senhor ministrou assim ao meu coração está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26, 27, 28. Diz assim: 1 Samuel 17, 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E hoje eu vou falar para você a história de Davi. Davi, o pastor Davi, né? Davi, que era um homem, a Bíblia diz que ele louvava a Deus, ele engrandecia o nome do Senhor. Ali, né, ali cuidando das ovelhas, quietinho ali no canto, ele adorava a Deus, sem plateia, sem ter ninguém para elogiar. Davi, ele estava fazendo o seu melhor para o Senhor, sem querer chamar a atenção de ninguém, porque ele queria somente chamar a atenção de Deus. E interessante que hoje eu quero falar sobre Davi, né, nessa peleja com o gigante Golias. A palavra de Deus vai nos contar aqui no capítulo 17, começa a descrever, né, que houve uma guerra entre os israelitas e os filisteus. E o exército dos filisteus, ele tinha um homem que aparentemente trazia medo, trazia insegurança, trazia, né, pavor ao povo de Deus. E esse homem, a Bíblia chama ele de Golias, né? No versículo 4 aqui do capítulo 17 de 1 Samuel, vai falar sobre Golias. E diz a Bíblia que ele era um gigante, ele era muito grande, mais ou menos quase 3 metros de altura. Você imagina uma pessoa com quase 3 metros de altura? Era um gigante, ele tinha toda uma armadura. Ele estava totalmente preparado para uma batalha. E ele passou 40 dias afrontando o exército de Deus, o rei e os exércitos, né? E todos aqueles soldados do rei, dizendo: eu quero que venha um desses homens lutar, batalhar aqui comigo. Então ele convocava, ele falava, né? A palavra diz aqui, ó: escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Pode escolher um homem que ele venha batalhar comigo, contra mim. Eu sou Golias, estou aqui todo, né, pronto para a batalha. Então escolhe entre vocês um homem que venha lutar contra mim. E a palavra diz que ele falou: se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Então Golias, ele estava ali, né, afrontando, ele estava ali o tempo todo falando com
com aquele exército, com aquele rei, né? Sobre algum homem. Se levanta alguém, vem algum valente, vê se tem alguém capacitado, vê se tem alguém aí que pode lutar contra mim, vê se tem alguém, porque se alguém me vencer, se vier um homem, só precisa um, e me vencer, nós seremos seus servos. E Davi não estava aqui nesse contexto. Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, porque era o que Davi fazia, era o que Davi sabia fazer, era o que Davi foi separado para fazer. Ele cuidava das ovelhas no pasto ali, escondido, guardado, né, por Deus. E lá ele adorava, lá ele salmodiava, lá ele engrandecia a Deus, agradecia. Lá ele também pelejava, ele batalhava, porque muitas vezes vinha, a palavra diz, leão, urso, para tomar, para maltratar, para fazer alguma coisa, né, com as ovelhas. E ele fazia o quê? Defendia. Porque aquilo que Deus colocou na mão dele, ele cuidava. Aquilo que o pai dele responsabilizou ele para fazer, ele honrava. E Deus estava vendo tudo aquilo. Deus estava observando Davi. Deus estava contemplando o caminhar de Davi, a trajetória de Davi. Deus estava vendo, né, quando Davi lutava para defender as ovelhas. Deus estava vendo quando Davi honrava o pai dele ali, mesmo sem o pai estar vendo. Deus contemplava tudo isso. E a palavra diz, meu irmão, que enquanto Davi estava ali adorando, exaltando, os irmãos dele, 3 irmãos dele, estavam ali na peleja com Saul, com o rei Saul. E naquela peleja, nesse contexto, a gente vê esse gigante se levantando contra o exército de Deus. E nesse contexto, a gente vê que os homens de Saul estavam sendo covardes, medrosos. E às vezes eu fico pensando, quando eu leio aqui, ó, ouvindo então Saul e todo Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então eu vejo pessoas com medo, pessoas talvez com covardia, porque eles eram guerreiros, eles sabiam lutar, eles foram preparados para a guerra. Guerreiro sabe guerrear, meu irmão. Talvez a falta de fé em Deus, que por você e por aquele povo tudo ia executar. Por tudo isso, pelo tamanho do gigante, quando eles olharam para Golias, o tamanho do gigante assustou. Tudo isso fez com que o povo tivesse falta de fé, medo, espanto, temor, como diz a palavra. E interessante que você vai ver comigo que nesse contexto aparece Jessé, o pai de Davi, e fala para Davi: Davi, vai lá no campo, né? E leva lá alimento para os seus irmãos. Olha lá, ó. Visita seus irmãos e vê se eles vão bem, né? E pediu para Davi ir lá, meu irmão. O pai de Davi falou: Davi, vem cá, deixa as ovelhas e vamos ali. Eu preciso que você vá lá no campo de batalha, que você leve ali alimento para os seus irmãos, né? Eu preciso que você veja se eles estão bem, se está tudo correndo bem lá. E é nesse contexto que Davi entra na batalha. E é nesse contexto que você vê Deus começando a mostrar que Ele era na vida daquele homem. E é nesse contexto que você vê um homem desvalorizado, porque você vai ver na palavra de Deus, tanto Saul como os irmãos, como Golias, desprezando Davi. Psicologicamente, porque eu estava, lendo essa mensagem e eu fiquei pensando: meu Deus, o inimigo, Satanás, o diabo e os homens, as pessoas más e perversas, primeiro lugar que elas querem atingir a gente é, na mente. Você é fraco, você é pequeno, aquilo que você cuida não tem valor, aquilo que você está fazendo ninguém está vendo. E essas palavras, elas vão entrando de uma maneira no seu ouvido, no ouvido de Davi, no ouvido do servo de Deus. E muitas vezes elas começam a descer para o coração e causar tristeza, causar frustração, causar, desânimo. Mas Davi, irmãos, os olhos dele estavam postos no Senhor. Os ouvidos dele ouviam a voz do Senhor. E é uma grande diferença. Quando a gente ouve a voz do Senhor, aquela voz que fala: você não vai conseguir. Aquela voz que fala: as ovelhas ali que você está cuidando são poucas. Porque foi o que o irmão dele falou para ele: por que você largou aquelas poucas ovelhas para vir aqui? Você está querendo aparecer, em outras palavras, né? Ou seja, esse poucas, ele querendo dizer que aquilo ali já
Davi, vai cuidar daquele negocinho lá, aquela coisinha, sabe? Desprezando, desvalorizando aquilo que Davi fazia. O irmão fez isso, Golias fez isso, Saul fez isso. Você não pode batalhar. Quando Davi se levantou e falou assim: olha, deixa que eu vou pelejar. Ninguém quer ir, está todo mundo aqui, mas ninguém quer ir, pode deixar que eu vou. Saul falou: não, você não tem condição de fazer isso. Você não é preparado para uma guerra. E a gente vai vendo, irmãos, que durante a trajetória de Davi, quando ele chegou naquele campo de batalha ali, a gente vai vendo uma coisa atrás da outra acontecendo, palavra atrás de palavra, para ele, ficar abatido, desanimado e pensar: não, realmente eu estou no lugar errado, na hora errada, deixa eu voltar. Mas não foi o que Davi fez. Nós vemos Davi aqui, meu irmão, vendo, né? Quando Davi deixou ali a carga que ele trouxe na mão, e ele chegou, ele perguntou se os irmãos dele estavam bem, como o pai mandou. Fez o que ele tinha que fazer lá. E depois, irmãos, ele entendeu que ele não estava ali à toa. Ele entendeu que ele tinha chegado ali para algum propósito. Sabe quanto tempo Golias ficou afrontando o reino de Israel, o povo, o exército de Saul, naquele campo de batalha? A Bíblia diz 40 dias. 1 mês e 10 dias. Está escrito isso aqui. Versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. 40 dias de afronta, de manhã e de tarde. 40 dias de: levanta alguém para lutar comigo. Vocês não têm condição de lutar. 40 dias e ninguém fez nada. Não teve um que se levantasse para, assumir aquela responsabilidade. Não teve um que se levantasse com coragem, com determinação, com confiança em Deus. Não teve um. E a Bíblia diz aqui para nós que todos os homens, quando viram aquele homem ali de Israel, eles fugiam de diante dele e temiam grandemente. Eles fugiam e eles temiam, eles tinham medo. Olhando um Golias enorme vindo para eles assim, né? Eles tinham medo e eles fugiam. E aí a palavra diz que os homens falaram assim: olha, o homem que ferir esse Golias, o rei vai enriquecer de riquezas, vai dar sua filha em casamento, fará isento de impostos a casa do seu pai em Israel. Ou seja, tinha até prêmio para quem vencesse Golias, mas mesmo assim, ninguém se propunha a ir. Ninguém se propunha a lutar, a batalhar, a pelejar. Ninguém se propunha a orar, a confiar no Senhor e tomar a frente daquela batalha. Mesmo com as recompensas, o medo estava maior do que todas as coisas. E a Bíblia diz aqui, irmãos, que quando Davi chegou e ele falou: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse homem? O que ele está pensando que ele é? Davi não olhou o tamanho, Davi não olhou, a estrutura, Davi não olhou a arma, as armaduras ali, toda a armadura que estava sobre Golias. Davi olhou uma pessoa afrontando o Deus vivo. Porque quando afronta ali, o povo de Deus também está afrontando a Deus, dizendo o quê? Esse Deus não vai poder te proteger, te guardar, te livrar. Tremendo, meu irmão, essa palavra é tremenda. E o irmão dele, quando ele viu o Davi fazendo isso, ele falou: o quê? O que você está fazendo aqui? Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas, como eu li? Você está querendo aparecer, A palavra diz que ele falou assim: bem conheço a presunção e a maldade do seu coração. Davi querendo ajudar, Davi querendo defender, Davi querendo fazer o que ninguém queria fazer. E o irmão dele, desprezando, desvalorizando e querendo que ele fosse embora. Sabe, não quer fazer, mas não quer também deixar ninguém fazer. Fica ligado. E Davi falou: olha, o que eu fiz agora? Quando Davi pergunta isso, eu começo a imaginar que ele devia ouvir acusações muitas vezes daqueles irmãos. Porque ele falou: o que eu fiz agora? É como se ele falasse: o que eu fiz dessa vez? O que você está reclamando agora de mim? Então provavelmente em outras vezes, em outros momentos, ele também tinha afrontas, desprezos, reclamações. E aí a Bíblia vai dizer para nós algo tremendo.
que Davi se levanta com toda ousadia, com toda coragem, com toda determinação, com toda confiança em Deus, e ele fala: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele de Golias. O seu servo irá e pelejará contra este filisteu. Não desfalece o coração de ninguém. Para com esse medo. Fica todo mundo calmo, porque eu vou lá pelejar contra esse gigante. Meu Deus, isso é uma atitude de um vencedor. Isso é uma atitude de alguém com coragem. Isso é uma atitude de alguém determinada. Isso é atitude de alguém que confia que não é ele que vai pelejar, mas que o Senhor vai honrar essa batalha e vai dar vitória. Sabe, meu irmão, nós precisamos muito de pessoas assim determinadas. Pessoas que tenham coragem, pessoas que não tenham medo, pessoas que desprezam ali a afronta e elas seguem. Porque o que mais a gente vê são pessoas com medo, inseguras, voltando, olhando para trás, desistindo daquilo que tem na frente, que tem proposto para a vida dela. O que mais nós vemos são pessoas desistindo dos propósitos de Deus, por causa de uma barreira, por causa de um gigante, por causa de alguma coisa que não aconteceu. Mas Davi não, Davi falou: olha, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, porque o teu servo vai pelejar nesse dia. Eu vou. Ninguém quer ir, eu vou. Ninguém quer lutar, eu vou lutar. Ninguém confia, eu confio. É mais ou menos assim a atitude de Davi. Deus procura Davis nessa terra. Homens segundo o coração de Deus. Mulheres segundo o coração do Senhor. Pessoas que saibam que Deus ele está na frente, que Deus vai dar vitória, que Deus ele vai jogar por terra todas as barreiras. Mas pessoas que não olhem para trás, que não queiram voltar, que não desanimem por qualquer afronta. E quando Davi falou isso, a palavra diz que Saul falou: olha, não poderá ir para a peleja com ele. Você não pode ir, como eu disse no início, né? Ele tentou barrar, ele tentou: olha, Davi, não dá. Olha esse exército aqui, tá todo mundo com armadura, todo mundo é treinado para batalha, sabe usar arma. E aí você chega pequeno, de boa aparência, não tem cara de guerreiro. Quem disse que guerreiro tem que ter cara, meu irmão? Guerreiro tem que ter estratégia de Deus, coragem que vem do Senhor e determinação para vencer a batalha. Saul olhou para Davi e falou assim: você não pode lutar com Golias. Não tem a mínima possibilidade. E aí mesmo assim Davi falou: olha, deixa eu te contar a minha história. Deixa eu te contar um pouquinho da minha trajetória, Saul. Quando eu estou cuidando do pasto lá das ovelhas do meu pai, muitas das vezes se levanta um leão e eu vou lá, né? E tomo a ovelha da mão do leão. Muitas vezes vem o urso e eu espanto o urso. Ou seja, eu mato um leão, um urso e um leão por dia, para defender aquelas ovelhas que estão na minha mão, para defender aquela responsabilidade a que eu fui colocado. Olha, não é minha primeira vez de peleja, eu já pelejei antes, porque Deus tem me capacitado para esse momento. É como se Davi começasse a explicar, meu irmão, a história, a trajetória, que muitas vezes Saul não conhecia a trajetória. Eu não sei quem é ele é um menino pequeno, apareceu aqui dizendo que vai derrotar Golias. Mas não tem possibilidade. Aí Davi começa a contar os testemunhos, a história. Começa a contar para ele, olha, as experiências. E é como se ele falasse: olha, para esse momento eu fui preparado lá atrás. E aí Saul olha para Davi. E quando Saul olha para Davi, ele pega a armadura, pega toda a armadura dele e fala: Davi, veste isso aqui. E Davi começa a colocar aquela armadura. A palavra de Deus vai dizer aqui, olha, ele começou a colocar a armadura, e quando ele colocou, ele não conseguia se mexer. Ele estava incomodado com aquela armadura. Porque, meu irmão, Deus tem uma armadura para cada um. O que serve para Saul não servia para Davi.
Como Deus ia usar um, não ia usar o outro. Deus faz de uma forma com cada pessoa. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que quando Davi, ele falou: olha, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e Ele vai me livrar da mão desse filisteu. Saul, Deus, o Deus que eu sirvo, Ele me livrou, Ele me livrou da mão do leão e do urso. Por certo, sem dúvida, Ele vai me livrar da mão de Golias. Aí com essa palavra ele convenceu Saul, e Saul falou: olha, vai embora, o Senhor seja contigo. Vai lá, você é muito corajoso. Vai lá, meu filho. Só que a Bíblia diz, como eu disse, né? Quando ele pegou e vestiu a veste dele, pôs o capacete de bronze, a couraça, e começou a vestir, ele falou: olha, Davi falou: não posso andar com isso, porque nunca experimentei. E Davi tirou aquela armadura toda e falou: não dá, Saul, eu vou guerrear, eu vou pelejar, mas não dá para usar isso aqui. Não é assim, desse jeito que eu vou. Não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. Saul, Davi estava querendo dizer, Deus vai fazer de uma forma específica comigo na minha vida. Não tem como eu usar isso aqui que você usa. Não tem como, Saul, eu ser igual a você, porque se eu for igual a você, nem para batalha eu vou. Ó, forte, meu irmão, porque Saul nem para batalha estava indo, estava lá com medo também. E a Bíblia diz que ele tomou o cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro, 5 pedrinhas do ribeiro, pôs no alforje ali, naquela sacola dele de pastor, que trazia, e lançou mão da sua funda e foi chegando ao filisteu. E o filisteu também veio, está escrito aqui na palavra, e vinha chegando a Davi, e o que ele levava era o escudo diante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, quando ele viu Davi, o desprezou, porque era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Ele tinha carinha de menininho bonzinho. Ele tinha carinha de quem não lutava, de quem não pelejava. Ele não parecia um guerreiro. Ele não parecia um soldado. Então, quando Golias, ele viu, porque Davi foi indo na direção de Golias, e Golias foi vindo na direção de Davi, e quando ele viu Davi, ele desprezou Davi, a palavra está dizendo para nós. E quando ele desprezou Davi, a palavra diz que o filisteu falou: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Eu sou um cão, um cachorro, para você vir com pau e pedra contra mim? Golias estava ali, como eu disse, trabalhando no psicológico de Davi, ó. Não esqueça isso que eu estou te dizendo hoje. Quando o inimigo, ele quer desanimar uma pessoa, ou quando alguém quer desanimar uma pessoa, a primeira coisa que ela vai fazer é tentar batalhar contra a sua mente, lançando palavras de que você não vai alcançar, de que você não é capaz, de que você não é suficiente, né? Preparado para aquele momento, de que não pode, não. Então a batalha começa aqui na sua mente. Não se esqueça disso. Até o final da mensagem, não se esqueça disso. E aí a Bíblia diz aqui já, meu irmão, quase no final, que Davi, porém, disse para o filisteu: olha, você vem a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Você vem com espada, com lança, com escudo, com toda a sua armadura, e eu vou em nome do Senhor. Louvado seja Deus. Em nome do Senhor, ele ia vencer aquela batalha. Não foi a pedra, não foi nada daquilo. Foi a força, o poder do Senhor naquele lugar.
E a palavra diz: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo às aves do céu, às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará na vossa mão. Sabe outra coisa que me chama atenção nessa palavra? Davi não foi ali para aparecer. Davi não foi ali para ser melhor do que os irmãos. Davi não foi ali para que o rei visse que ele sabia lutar. Davi foi ali porque o nome do Senhor estava sendo afrontado. E quando ele foi, ele falou: olha, todo mundo hoje vai saber, não que eu sou muito bom. Quando todo mundo aqui vai saber que o Senhor salva, que só o Senhor é Deus, né? Aqui, ó, que o Senhor salva, que o Senhor, só o Senhor é Deus, porque Ele te entregará na minha mão. Então Davi, quando ele foi contra Golias, ele foi falando no nome do Senhor. Ele foi dizendo que o nome do Senhor ia ser honrado. Ele foi dizendo que o nome do Senhor ia ser exaltado naquela guerra, naquela batalha, naquela peleja. Ele foi determinando que a vitória já era dele, porque Deus estava na frente. Sabe o que a gente vê hoje? Agora voltando para a nossa vida, a nossa prática. Resumindo essa mensagem antes de eu voltar. O que Davi fez? Ó, preparou. E ali naquela preparação ele orava. Ali naquela preparação ele falava: Deus é o Senhor, não sou eu. Ali naquela preparação ele falava: Senhor, o Senhor viu a afronta. Oh, glória. Naquela preparação ele falava: Deus, o Senhor viu, Pai, que ninguém teve coragem de ir. E ele ali preparando para jogar pedra. Meu irmão, tremenda essa mensagem. Sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, Davi correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a pedra, a mão, né, no alforje, tomou uma pedra ali, daquela sacolinha dele ali, de pastor. E aí ele pegou, com a funda atirou e feriu a testa de Golias. E a pedra cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Naquele mesmo momento que aquela pedra bateu, Golias caiu por terra. Você acha que aquela pedra tinha força suficiente para derrubar um gigante? Não, meu irmão, mas o poder de Deus tinha poder para fazer muito mais que isso. E Davi, como eu disse, ele não foi em nome dele, ele foi no nome do Senhor. E depois, para completar aquilo, Davi tirou a espada do próprio Golias e, como ele falou, cortou a cabeça e levou, para mostrar que só o Senhor era Deus naquela situação. Tremenda essa mensagem, meu irmão. E assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda, com uma pedra, e feriu o filisteu e matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. E aí Davi tomou, depois que ele matou, o gigante morreu, ele tomou a espada, tirou da bainha, matou, cortou a cabeça. E aí quando os filisteus viram isso, eles foram embora, fugiram, né? Só que o que acontece? Os homens de Israel se levantaram e aí começou a peleja. E é claro, meu irmão, eles prevaleceram contra os filisteus. Despojaram, né? Levaram ali os despojos daquela guerra. Glória a Deus. E depois o rei perguntou: quem é esse jovem? Oh, meu Deus, Deus é tremendo. Até então ele conhecia, ele viu ali Davi, um pequeno, mas de quem ele é filho, de onde ele é, de onde ele veio? Como assim? Que força é essa? Que estratégia de guerra? Como assim? E daí ele quis saber mais sobre Davi. E ao mesmo tempo que o nome do Senhor foi glorificado, Deus foi levantando Davi para uma grande obra, porque para isso ele estava sendo preparado. E agora vamos aplicar essa palavra na nossa vida para eu te falar o que Deus quer falar com você. Primeira coisa, meu irmão, não tenha medo das batalhas. Não tenha medo das pelejas, né? Aqui tinha um povo com uma falta de fé, com covardia. Um povo que era treinado para isso. Não adianta você ser treinado para algo e na hora que for o momento de você usar aquilo, você falar: eu tô com medo.
Você não foi treinado, você não foi capacitado para esse momento. Você muitas vezes não estudou, muitas vezes não se esforçou, não fez algo para estar naquela situação e agora você está com medo. Irmãos, Deus está te preparando para uma grande obra. Na hora que essa obra chegar nas suas mãos, esse momento chegar, você tem que estar pronto. Na hora que o momento chegar, não dá para falar, não, agora eu não tenho coragem. Ai, será que eu aprendi direito? Ai, será que eu vou dar conta? Não, você já tinha que ter aprendido. Agora é o momento de você, colocar a mão e fazer. Tem gente que passa a vida inteira, né? Tá ali, e Deus ensinando, e Deus capacitando, e Deus mostrando como que faz, e a pessoa se preocupando com outras coisas, distraído, e não aprende direito. E quando era colocado na situação onde Deus quer mudar a sua história, porque através dessa situação, Davi começou a ser mais conhecido. E ele foi cumprindo o que Deus tinha para a vida dele. Porque para chegar onde Deus tem na sua vida, há um caminho, há uma trajetória a ser trilhada. Não é piscou e chegou. Tem um caminhar, tem uma peleja, tem, experiências que a gente vai ter. E Davi, ele estava preparado naquele momento, porque lá no campo, lá com as ovelhas, lá atrás, ele foi preparado para aquele momento. E você está sendo preparado para algo também. Mas enquanto você está sendo preparado, eu quero dizer para você, aproveita esse ensino, aproveita cada experiência, aproveita cada queda, aproveita cada livramento, aproveita tudo e aprende. E cresce, e se capacita. Porque chegará um momento que não dá mais para você treinar, agora é o momento de você agir. E quando for para você agir, se você tiver medo de ir, se você tiver medo de fazer, de colocar a mão, você vai retroceder. Interessante que eu fico pensando, que tipo de gigante será que afronta você hoje? Porque ali era um homem do exército inimigo, como eu disse, quase ali mais ou menos uns 3 metros de altura, forte, todo equipado para aquele momento. O que tem afrontado você, o que tem vindo contra a sua vida, que tem te abatido, te deixado com medo? O que tem afrontado? O que você tem enfrentado? Qual é o Golias que você está enfrentando na sua vida hoje? Porque Deus não traz a palavra para a gente falar, para ser bonitinho. Deus traz para tratar a minha vida e a sua. Deus traz para tratar corações. Deus traz a palavra para fazer você refletir, para fazer você se encorajar, para fazer você saber que Ele é Deus na sua vida e vai te ajudar. Para te mostrar em que situação você está e você saber o que fazer. Porque às vezes você está embaraçado em alguma coisa e não sabe como sair dessa situação. E aí o Senhor vem com uma palavra, direta, certeira no nosso coração para nos mostrar o que nós precisamos fazer. Então, meu irmão, eu fico perguntando isso, que tipo de Golias você enfrenta? Outra pergunta que eu me faço quando eu leio uma mensagem dessa é: qual a sua reação quando você vê um gigante, uma dificuldade, uma barreira? Porque primeiro você tem que identificar a barreira, tá, irmãos? Você que escuta a mensagem hoje, primeira coisa que você tem que fazer é identificar qual é o meu impedimento, a barreira, o gigante. Identificou? Não, meu alvo, minha barreira, o gigante que me atrapalha, a situação que não deixa eu ir, é Golias. É isso. Identificou? Beleza. Agora eu te pergunto, qual reação você está tendo quando você vê essa barreira? Quando você percebe que ela está ali? Quando você percebe essa dificuldade, qual é a reação? Você tem medo e fica paralisado? Ou você fala, meu Deus, eu até estou com medo, mas eu vou enfrentar essa situação. Eu vou enfrentar essa situação porque não dá para ficar parado. Se eu ficar parado, a situação continua ali. Foram 40 dias de afronta. Sabe, às vezes aquilo vai se estendendo na sua vida, um problema, porque muitas vezes a gente não tem a coragem de enfrentar o problema. E a gente vai passando panos quentes em cima daquilo, sabe? A gente vai deixando para amanhã, deixa para outro dia. Daqui a um mês, ano que vem, Agora o final do ano é o que você mais escuta. Ano que vem eu penso nisso. Ano que vem eu tomo uma atitude.
Não, a atitude é hoje que você precisa tomar. Porque se Deus está falando hoje, é porque hoje você tem que tomar essa atitude. Interessante, né? Que quando eu pergunto isso, qual é o gigante? Qual é a sua reação? Eu pergunto: que arma você usa para lutar? O que está na sua mão? De que você se dispõe para guerrear hoje contra essa situação que está te prejudicando? Qual é a sua arma? Claro que a sua arma, meu irmão, não estou falando de arma de fogo, de armas físicas, tá? A nossa arma hoje é oração, é um jejum, é uma consagração. Se você não sabe fazer isso, peça socorro a quem ora, peça ajuda. Mas você precisa ter alguma arma, alguma, né? Dispor de alguma estratégia, vamos usar esse nome, né? Para guerrear contra o problema, você tem que ter estratégia. E da onde você busca a estratégia? Você está buscando conselho aonde? Nos covardes que não fazem nada? Nos que se mostram que são guerreiros, mas não batalham? Ou você está buscando a sua estratégia, ó, no Senhor dos Exércitos? Irmãos, é para refletir. O que você faz para esse problema acabar? Está baixando a cabeça? Ou você está levantando a cabeça e falando: não, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso confiar no Senhor. E saber que se o Senhor me colocou nessa situação, o Senhor vai me tirar dela. Se o Senhor me permitiu estar aqui, alguma coisa o Senhor vai querer fazer nesse negócio. É assim, irmãos. Sabe qual é o problema da gente, das pessoas, do ser humano? A gente olha só para aquela arredomazinha ali, né, que a gente vive. Meu problema é esse, eu não consigo sair daqui. Ai, meu Deus, não tenho como agir. A gente não consegue, alargar as tendas. A gente não consegue ter expectativas maiores, porque a gente só tem a expectativa do problema, do gigante, do Golias que afronta. Interessante, né? E outra coisa muito forte que eu vou repetir para você, eu já falei, mas eu quero que você guarde no seu coração nessa noite, que é tremendo, todas as vezes que essas situações, afrontas, levantes, Golias e tudo mais, barreiras se levantarem contra a sua vida, toda vez que um problema, vou usar a palavra problema, que talvez você entenda melhor, toda vez que um problema estiver diante de você, a primeira coisa a ser abalada é a sua mente, é o psicológico. Sabe por quê, meu irmão? Eu canso de ver isso. Se consegue tocar aqui, toca em tudo. Se você tem uma mente confiante na palavra de Deus, naquilo que você, né, que Deus tem para sua vida, você vai até ter medo, vai até, sabe, ponderar, mas a sua mente está firmada em Cristo, está firmada que Ele é o general dos exércitos, está firmada que Ele é o seu Deus, que Ele vai te ajudar. Então, por mais que você tema, por mais que você fique ponderando para agir, você vai agir, porque a sua mente, não foi abalada. Mas se você começa a pensar: eu sou um derrotado, eu não vou conseguir, as coisas comigo não funcionam, sabe, nada dá certo na minha vida. Aí começa, sabe, a se lamentar, bota a mão na cabeça. E aí se lamenta, e não toma nenhuma atitude. Se tocou aqui, toca em tudo. Então, guarda a sua mente nessa noite. O Senhor fala muito ao meu coração sobre a mente, Tem muita gente que está parando, estacionando, não tomando atitude nenhuma, porque a mente está paralisada pelo medo, pela insegurança, pela incerteza, pela falta de fé de que Deus está trabalhando, está operando. E aí, porque você imagina quantas coisas vieram no ouvido de Davi ali, irmãos. Quantas coisas foram lançadas. Você está cuidando daquelas pouquinhas ovelhas, o irmão falou. Saul falou: olha, não tem como você lutar contra Golias.
E Golias falou: esse aí vai lutar contra mim? Então, e muitas outras coisas que não estão escritas, pode ele ter ouvido ali. Mas a mente dele, o coração dele estava focado. E ele conseguiu, irmãos. Se Davi conseguiu, você também pode conseguir. Você também pode vencer os gigantes, as batalhas que são levantadas contra a sua vida. Se Davi confiou em Deus, significa que se você confiar, você também vai chegar. E tudo aquilo que afronta, tudo aquilo que, atrapalha, vai cair por terra em nome de Jesus. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Então guarda isso na sua mente, hoje, na sua cabeça. Porque no final, como eu li aqui, Davi foi lá, no nome do Senhor, e venceu Golias. E quando ele venceu Golias, uma coisa linda e tremenda que eu vejo aqui também, é que, coisa mais tremenda que eu vejo aqui, é que você vê que quando ele caiu, na hora que ele estava indo guerrear, Davi, quando estava indo guerrear, Davi sempre foi colocando o nome do Senhor na frente. Jesus, vai na frente, Senhor. Eu creio que antes de jogar aquela pedra ali, ele foi clamando, foi orando, foi falando. E assim tem que ser você. Sabe por quê? A gente não é forte. Se a força não vier do Senhor, realmente a gente desanima, a gente para. Mas Deus, Ele te diz nessa noite: seja forte e corajoso. Pode ir no nome do Senhor, que Ele vai te dar vitória. Deus, Ele é fiel. E você vai vencer essa batalha. Você que está enfrentando luta, você que está enfrentando afrontas, você que escuta a mensagem hoje está enfrentando gigantes, você que está sentindo que não é capaz, você que está sentindo que você já perdeu essa batalha, você que tem ouvido de muitas pessoas que você não vai chegar lá, você não vai conseguir, que você já perdeu essa situação. Deus diz para você nessa noite: essa mensagem, essa palavra aí que estão lançando contra você, não foi Ele que lançou. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra de Deus vai dizer para nós que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Guarda isso hoje no seu coração. Em nome de Jesus, eu vou orar por essas vidas aqui. Essa foi a mensagem, bastante gente assistindo aqui. Eu vou orar por vocês nessa noite. A gente começa hoje um novo programa, quarta-feira, um novo dezembro, um novo mês, digamos assim, que é dezembro. Já começou ontem, dia 1º, mas a gente já começa o último mês do ano. Não encerre esse mês de cabeça baixa, achando que você é um perdedor, deixando o que as pessoas falaram a seu respeito se cumprirem. Não! Vira essa página hoje. Vira essa história hoje. Fala: não, eu sou escolhido, eu sou escolhida. Deus tem algo tremendo na minha vida. Esse gigante não vai me derrubar. Essa situação não vai me paralisar. Determina, irmãos, determina. Eu tenho pensado muito sobre determinação nesses dias. Determina. Lança a palavra sobre a sua vida, de que você vai conseguir, porque Deus vai estar contigo, vai te ajudar. Você não é um fracassado. Você não é um perdedor. Você não é alguém sem valor. Você tem muito valor. Deus te chamou para vencer. Deus te chamou para conquistar. Mas você tem que saber guerrear. Não dá para ficar mais abaixando a cabeça. Para de abaixar a cabeça, você que está desanimado. Para de achar que você não vai, meu irmão. Eu quero dizer para você que tudo é possível se você crer. Se você acreditar, o Senhor vai virar esse quadro, virar essa situação. E você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Você vai adorar a Deus e agradecer pelo que Ele fez, porque só pode ser Ele. Em nome de Jesus eu vou estar orando, como eu falei. Glória a Deus. Vamos orar. Todas essas vidas que estão assistindo, depois eu falo com vocês assim, mas que você tenha sido edificado. Vamos orar junto, que é minha oração com a sua. Eu costumo dizer que a gente não faz nada, mas quando a gente une, a gente liga na terra, Deus liga no céu. Liga em concordância agora a oração, a minha fé com a sua fé. E vamos determinar
a derrota do gigante, a derrota dessa muralha, a derrota dessa situação difícil. E vamos determinar que o Senhor dos Exércitos vence hoje sobre a sua vida. Que uma nova história, um novo tempo Ele começa a partir de agora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós agradecemos a Ti porque é o Senhor que está conosco. Nós agradecemos porque o Senhor fala do que o Senhor vê. Pai, no nome de Jesus, eu apresento cada vida diante de Ti que está assistindo essa programação hoje, Pai. Senhor, que o Senhor possa ir ali de encontro, meu Pai, a toda barreira, a todo gigante que tem se levantado, ó Deus, que o Senhor possa derrotar esse gigante, ó Pai, dar estratégia para essa pessoa, meu Deus, que eles possam saber guerrear, saber agir, que eles possam entender que para um momento como esse, eles foram preparados. Deus, em nome de Jesus, dá um ânimo novo, a força, meu Pai, mostra como agir, mostra como guerrear e dá vitória, Senhor, porque a vitória vem do Senhor para a nossa vida, Pai. Todo gigante nessa noite cai por terra no nome e na autoridade de Jesus. Toda barreira, todo impedimento, toda situação difícil, meu Pai, que tem atrapalhado, meu Senhor da glória, que tem afrontado, Senhor, nós determinamos a derrota nessa noite no nome de Jesus, porque é o Senhor, Pai, que peleja por nós, Senhor. E assim nós oramos, agradecemos, blinda, Senhor, essas vidas hoje, Pai, em nome de Jesus, meu Senhor. É a nossa oração, Pai, nós agradecemos na certeza da vitória em nome de Jesus. Amém? Fala amém, eu concordo, eu creio em nome de Jesus. Antes de encerrar, já estou encerrando a programação. Mais um mês, né? Dezembro, que legal, né? Final do ano, já um ano que se você está aí é porque você já é mais que vencedor, meu irmão. Porque muita gente não chegou até aqui, infelizmente. Mas você chegou, então que você possa ser grato a Deus, né? E eu também, por cada dia vivido. E a gente tem uma parceria abençoada, né? Com a livraria Rosa de Saron. Mais um mês. Os livros, né, que foram sorteados, a gente conseguiu entrar em contato com todas as pessoas. Na verdade, só falta uma pessoa, que a gente ainda não conseguiu a resposta. Mas as pessoas já estão recebendo os livros, né? Que bênção, eu fico feliz. Porque desde setembro nós estamos sorteando livros aqui na programação. E a gente sorteia por quem está participando. E as pessoas, eu até pedi, né, para... se possível, depois bater uma foto que a gente ia postar aqui, num outro programa, numa outra oportunidade, né? Mas eu fico feliz porque as pessoas estão sendo abençoadas em nome de Jesus, né? Então, a gente tem aqui o nosso diretor ali, vai colocar aqui o livro que a gente vai estar sorteando nesse mês de dezembro. Achou aí? Achou, glória a Deus. Nesse mês de dezembro, no último programa do mês, nós vamos sortear esse livro aqui, ó. Olha que tremendo esse livro, meu irmão. E se não houvesse amanhã? Que coisa tremenda. Olha que pergunta. E se não houvesse o amanhã? Então, reflexões sobre Deus, a fé e a vida eterna. Tenho certeza que é uma bênção, né? Só pelo título a gente fala, meu Deus, que livro. E esse livro aqui, né, é uma parceria com a livraria Rosa de Saron, que fica ali em Jacareí, São Paulo, na rua Floriano Peixoto, número 394, centro. E a Cida falou para mim, pastora, fala o telefone, porque às vezes a pessoa não sabe o endereço. Vou falar, Cida, olha o telefone. Olha o telefone da loja, anota aí, 3951-0321. Para quem quiser entrar em contato, olha, tem a Bíblia tal, tem o livro tal, né? Ao invés de já ir lá e ligar antes, esse é o telefone da loja. 3951-0321 e tem o WhatsApp também, que é 981389627. Então, entre em contato, que você que precisa de uma Bíblia, de um livro, de algum artigo cristão evangélico, entre em contato com a livraria Rosa de Saron e você será abençoado, porque tem muita coisa boa lá, né? Então esse livro nós vamos estar sorteando agora em dezembro. Participe do programa. Sabe qual vai ser o critério para dezembro? A gente fica sempre pensando, né? Qual critério eu vou usar? O critério que a gente vai usar para colocar o nome das pessoas vai ser: você curte essa live aí que você está assistindo e compartilha. E aí quando eu ver lá que você curtiu e compartilhou, a gente vai anotar seu nome para participar do sorteio. Então a maneira de participar do sorteio desse livro é: curte e compartilha.
Tá bom? Essa live de hoje. Aí no outro programa, mesma coisa. E aí a gente vai anotar todas as pessoas que curtiram e compartilharam, porque só assim a gente consegue ter algum critério para poder sortear. E aí você curte essa live de hoje, programa dia 2 de dezembro. Programa Vidas para Cristo, compartilha ela lá no seu Facebook e aí a gente vai anotar o seu nome para participar do sorteio, tá bom? Espero que a pessoa que ganhe seja grandemente abençoada. Então, irmãos, é isso. Até a quarta-feira que vem. Toda quarta-feira a gente está aqui na TV Shalom, que é uma bênção para a nossa vida, com esse programa, né? Vidas para Cristo, que Deus tem falado aos nossos corações. Fica conosco, porque Deus tem muito mais. Todo dia Deus tem uma mensagem, né? Para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa trajetória. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser, que o Senhor abençoe você. Deixa eu só falar um oi aqui rapidamente para quem está assistindo, que eu falei que ia falar, né? Rapidinho aqui, ó. Fátima Leite, tia Fátima Leite, né? Louvado seja Deus. Tânia Escalon, Natalina Fedrigos. Minha avó também deve estar assistindo, Orades, né? Socorrinha Nogueira, Margarida, minha tia Margarida. Ô, glória. Kátia, né, minha mãe ali, tá assistindo. John, Rosa Azevedo, pastor Reginaldo Albuquerque, glória a Deus. Aparecida Junco, Silvana Silva, ô, glória, que deu certo. Maria Paiva, missionária Maria, louvado seja Deus. Nanda Kides, Carlos Fernandes, tomara que eu não esqueça de ninguém. Josefa Andrade, Maria de Lourdes, glória a Deus. Então, irmãos, essas pessoas, vamos orar assim, em nome de Jesus. Essas pessoas aqui que, né, estão aqui que eu consegui ver, às vezes tem bem mais gente que eu não consigo ver, mas que Deus abençoe vocês, sua casa, sua vida, sua família e todas as áreas, no nome de Jesus. Vamos, né, dar um tchau aqui, encerrar, e nós vamos continuar, né, com a programação aqui da TV Shalom, com outras mensagens, outras programações. Que Deus te abençoe até quarta-feira que vem para mais uma mensagem em nome de Jesus. Tchau, tchau. Cheio de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega o quem e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu. E a última palavra, quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí. E eu vou restituir a esperança para a árvore cortada. Novamente crescerá ao cheiro das águas. E se caso envelheceu na terra sua raiz,
me colocou de pé, restaurou a minha casa e toda a minha família. E hoje todos nós o servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer, até tinha estrutura, mas veio a morrer, eu me lembrava da promessa, pra não desanimar. Essa promessa me dizia, essa promessa me garantia que ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas. E se caso envelhecer eu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça a voz de Deus que diz, ainda há esperança, a alegria vai chegar, acredite, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. É que a água está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar, dizendo assim, ó, eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Você vai dizer isso aqui, eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi meu